Vamos lá, pessoal, estudar mais um pouquinho. História 8. Hoje nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre a luta dos operários brasileiros. Tá escrito lá, tá? História 8. A luta dos operários brasileiros. Enquanto você pega, vamos conversar um pouquinho. Gente, olha as atividades, respondam com calma, letra redondinha, tá bom? A professora tá fazendo tudo para ler, para entender o que vocês escreveram. Tem muitas perguntas de opinião própria de vocês. Eu preciso que esteja escrito direitinho para conseguir ler. Tá bom? Depois dessa aula, você pode perguntar o que você quiser. A professora tá até às 11h30 ali esperando, tá bom? Para responder você, tá bom? Então, gente, vamos lá. Os operários, gente, brasileiros, eles cravaram uma luta muito grande para que os direitos trabalhistas deles fossem aceitos e ser o que é hoje. As pessoas terem férias, terem direito a aposentar, terem carga horária mínima de trabalho, porque antigamente não era assim. Nós vamos ver que através da história, lá pelo século XIX, as cidades começaram a crescer muito, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. E com isso, ela foi se desenvolvendo economicamente, foi trazendo pessoas que saíram da área rural. Lembra quando a gente estudou lá o êxodo rural? As pessoas vinham para a cidade em busca de trabalho, porque o trabalho no campo era difícil, era penoso. Então, foram vindo para a cidade. Essas pessoas, gente, elas foram trabalhar em grandes indústrias que essas cidades que estavam crescendo abrigavam. Então, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, viu, gente? Os operários das fábricas, além de ser pessoas que vinham da zona rural, eles também eram os imigrantes, que também trabalhavam nas zonas rurais e vinham para a cidade em busca de vida melhor, tá? E eles trabalhavam muito, por salários muito baixos. Por isso, então, que se cravou uma grande luta, porque olha bem, as grandes indústrias, elas não ofereciam uma situação boa de trabalho. Além do lugar, do ambiente ser sujo, apertado, eles trabalhavam mais de 12 horas por dia, sem parar, sem descanso, sem comer direito. As máquinas, gente, eram muito perigosas, então causavam acidentes de trabalho com muita frequência. E não tinha lei para proteger o trabalhador que tinha problema no trabalho, né, que se machucava no trabalho. Não tinha nada que pudesse ajudá-lo nessas condições. E aí, gente, lá por volta do século XX, ainda tinha um agravante. As crianças também trabalhavam. As fábricas, elas contratavam as crianças ainda lá no século XX, em 1900 e alguma coisa. Crianças trabalhavam. E trabalhavam bastante por um salário bem menor do que o salário dos maiores. Trabalhavam em máquinas perigosas, coisas que podiam causar acidente. Depois de muito tempo, é que o governo foi fazer algumas leis para ajudar, mas as crianças, elas trabalhavam como um adulto. Era igual, do mesmo jeito, a mesma carga horária. Era pesado, mas a criança tinha que carregar da mesma forma. Eram máquinas difíceis, mas a criança tinha que fazer do mesmo jeito. E ainda ganhava menos, e por causa disso, ainda ela não se divertia, não brincava, não ia para a escola, né? Então, muita coisa precisava mudar. E aí foi cravada então uma grande luta, uma luta. A primeira delas foi, a foto que tem aí na atividade de vocês, vai ver. A primeira delas foi em 1917, quando aconteceu a primeira greve. Os trabalhadores da linha têxtil é a que faz tecidos, tá? Eles já falavam que o trabalho era muito difícil, a carga horária era muito difícil, eles queriam vários direitos. Então, a partir daquele primeiro dia, surgiu a primeira greve. O que é greve, gente? Greve é quando as pessoas se reúnem para resolver um assunto e para lutar por uma coisa que elas estão precisando. Então, eles resolveram parar de trabalhar. A greve consiste em parar de trabalhar para reivindicar direitos que são dos trabalhadores, direitos que a pessoa precisa para poder trabalhar, tá? Eu espero que você tenha entendido o que é greve. Então, em 1917 surgiu a primeira greve.
Mas, por causa desses problemas, coisas que estavam acontecendo no trabalho, muita canseira, acidente de trabalho, não tinha férias, não podia parar, não tinha sábado, não tinha domingo, foram surgindo também os primeiros sindicatos. O que são sindicatos? Sindicatos é uma reunião de pessoas que lutam pelo bem daqueles que estão trabalhando. Por exemplo, o sindicato dos professores. Vou dar um exemplo da professora. Então, se eu estou com algum problema no meu salário, o salário não subiu, é um problema que tem lei para defender eu em alguma coisa, eu procuro o meu sindicato que vai lutar pelos meus direitos, com advogados e coisa e tal. Então, os sindicatos, eles surgiram para isso, para ajudar as pessoas. Desde aquele tempo, eles surgiram para começar a ajudar as pessoas a resolver esses problemas de trabalho, que eram... não tinha lei, né, gente? Então, o empregador pagava o quanto queria, a pessoa precisava trabalhar, tinha que receber aquilo. E depois que as leis foram começando a surgir, através da luta dos operários, foram surgindo os direitos que nós temos hoje. Que direitos, professora, que nós temos hoje? Vamos começar pela mulher. A mulher tem direito à licença maternidade. Então, antes de nascer o bebê, ela sai, fica 4 meses, de 4 a 6 meses, depende da empresa, e em casa cuidando do seu filho. E ela é remunerada, ela recebe o pagamento. As férias, né? 30 dias de férias depois de um ano de trabalho. Ficar em casa, descansar 30 dias para depois voltar a trabalhar. Não tinha esse direito, agora tem, através da luta de todos os trabalhadores que conseguiram conquistar isso. Também tem direito, quer ver? A professora vai acompanhar, a pessoa está lendo um pouco um texto, mas tá tudo aí, viu, gente? Vocês vão conseguir entender facinho. A proibição do trabalho infantil. É uma grande vitória dos trabalhadores, porque criança não tem que trabalhar em grandes empresas. Criança tem que estudar. Criança tem que brincar, tem que se divertir. Criança tem obrigação? Tem obrigação em casa, junto com a mãe, ajuda a mãe. Nós estamos falando aqui de trabalho remunerado. Ofício, hora de chegar, hora de sair, mexer com máquinas pesadas. Os programas da agora são do jovem aprendiz, ele começa a pegar os adolescentes com 16 anos. Menos que isso, você não pode trabalhar. Eu acho que até 14 em alguns programas de jovem aprendiz, 14 a 16. Mas, antes disso, de jeito nenhum, você não pode trabalhar. Você tem que estar na escola, matriculado na escola, estudando, e é da criança. Isso é um direito adquirido da criança e também que foi banido, porque onde já se viu uma criança trabalhar e fazer a mesma coisa que um adulto e ganhar menos que ela? Isso não existia, né, gente? Existiu, mas não existe, não pode, não tem cabimento uma coisa dessa. Também, gente, o direito a se aposentar. Isso é muito legal. Você trabalhar um determinado tempo e depois disso parar de trabalhar e receber o seu salário para poder descansar depois de certa idade. Isso é muito importante também, é uma conquista muito grande. Então a professora falou tudo isso, gente. Tem perguntinhas para responder a respeito desse texto que eu li aí, falei com vocês. Preencher lacunas. E tem uma pesquisa pequenininha sobre a palavra greve. Eu quero que você olhe, se você tiver dicionário, você olha no dicionário, pergunta para alguém. Eu quero que você diga o que significa greve, o que você descobriu ao pesquisar greve, o que isso quer dizer. Eu falei um pouquinho aqui e eu quero que você procure em casa também o que significa isso, essa palavra greve. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Respondam direitinho, letra bonitinha. Eu estou aqui para responder o que vocês precisarem até as 11h30, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.